Olá, estamos aqui em mais um passo da nossa jornada filosófica e continuando o nosso papo no qual falávamos sobre sistemas integrativos e sistemas deformadores filosóficos, né? Ou seja, entendedores do todo da nossa realidade, seja ela imanente ou transcendente ou as duas, né? Eu queria começar aqui com uma frase do Platão, que ele vai falar sobre esse uso dos mitos na sua filosofia. Normalmente se fala da questão da filosofia como tendo suprimido os mitos, né? O que em si é um mito moderno, né? E para Platão não faz o menor sentido isso, porque é a mesma coisa que você suprimir a história para contar a história. Então é muito comum hoje se falar a filosofia acabou com os mitos, né? Então começou a usar a razão como se tivesse inaugurado a ciência, ou seja, como a gente falou no outro vídeo, confundindo ciência com filosofia, etc. Então o Platão vai falar no Fédon, um diálogo platônico, ele vai falar o seguinte sobre essa questão do uso, como ele vê a questão dos mitos. E fazendo o link com a linguagem que a gente falou como mediação entre a consciência individual e a realidade. Então ele vai falar o seguinte: sem dúvida, sustentar que as coisas sejam de verdade, assim como as descrevi, não convém a um homem que tenha bom senso. Mas sustentar que isso ou algo semelhante deva acontecer às nossas almas e ao lugar para onde vão, uma vez que se afirma ser a alma imortal, pois bem, isso me parece perfeitamente sensato e vale a pena arriscar-se a crê-lo, pois o risco é belo. Exatamente, o Platão ele trabalha com muitas categorias que são do sistema platônico. Então, ou seja, ele mesmo ele criou, né? Exatamente. Ou descobriu, segundo o que ele coloca, né? Exato. Então ele vai descobrindo, evidentemente. Por quê? Porque ele não esquece do passado. Ele parte de uma origem, que são os estudos daquele período. Então você não pode tentar pensar a história olhando o passado pela ótica de hoje. Platão inverte como qualquer pessoa sensata deveria inverter. Você tem que olhar o passado com os olhos do passado para você poder compreendê-lo. Senão, você vai dar risada. Né? A sua percepção de mundo hoje está modificada por 1000 fatores. Mas o Platão tinha algo que nós não temos mais, né? Um grande respeito pelos antigos, como eles diziam, né? Ou pelo passado. Que é fundamental exatamente porque você tem respeito pelas suas matrizes filosóficas. O que é Homero para Platão? Ou que seja, né? Sendo uma concessão, vamos dizer assim, a uma sabedoria dos antigos. Exato, né? Mas filosofia e sabedoria são sinônimos, né? Sinônimos, né? Nessa nossa questão. E aí você vê os deuses intracósmicos. Hoje está lá vendo filme no cinema e está lá vendo Capitão Marvel, Capitão disso, Capitão daquilo. Esses super-heróis modernos, em últimas instâncias, eles estão tentando buscar códigos, referências desse passado. Claro que muito filtrados, no entanto, eles são forças que para aquele tempo ordenavam de fato a realidade. Os deuses mitológicos ordenavam a realidade. E toda a história precisa de uma ordem. Como você vai contar uma história se você não ordena? Então, o ser humano ele buscava o seu ordenamento, ele precisava entender a realidade, até para contar sobre a realidade. Como que isso funciona? Essas referências a esses deuses que eles criavam, esses deuses eles tinham um valor revelador, eles eram símbolos da ordem. E para eles não criavam, né? Eles descobriam. Pois é, né? Eles se revelavam. Exatamente. Usando a própria linguagem que eles mesmos usavam. Exato, porque a linguagem ela tem essa força reveladora. Esse é o segredo do pensamento platônico, digamos assim, porque ele trata a nossa capacidade de usar a linguagem como um processo divino, em que você descobre, revela ou se aproxima de algo essencial. Quando esse algo essencial se mostra ordenado de tal forma que nos represente ou que nos diga algo de concreto e que fala isso se sustenta, essa é a verdade. E essa verdade ela abre um novo campo de entendimento. Mas por que a gente estava falando isso? Sobre a deformação.
da ideologia. É importante porque já vai dar mais ou menos... filosofia. Da filosofia. Eu falei do quê? Ideologia. Da filosofia. Da filosofia. Porque isso vai dar mais ou menos a dimensão do que nós pretendemos discutir aqui. Porque quando você tem uma filosofia ideológica que suprime questões fundamentais para a própria filosofia se desenvolver, você tem já uma filosofia deformada. Até porque, né, a filosofia nasce como algo desinteressado. Hoje você tem uma filosofia que se coloca como pragmática, no sentido, temos que desenvolver esse sistema filosófico com um fim, ou seja, utilitário, no sentido de ter uma aplicação social imediata. E com um objetivo definido, ou seja, ele tem um objetivo. Exatamente. Ele não é mais desinteressado, ele é interessado. Não é uma contemplação como Platão colocava. E nem ou uma os próprios busca pré-socráticos. E nem uma busca de entendimento. É mais usar algo que eu acho que entendi para transformar naquilo que eu acho que deve ser. Então, é a filosofia do homem como ser, como Deus, tentando agir para transformar a sociedade em sua imagem e semelhança, ou naquilo que ele acha que é fundamental que seja. Então nós podemos pegar Hegel. Hegel é o pai dessa primeira distorção, né, da filosofia, quando ela ganha uma dimensão imanente numa sociedade já em que o Deus começa a desaparecer. Né? Se tivermos que encontrar um ponto, e quem fala sobre isso daí é o Eric Voegelin, e nós vamos estar sempre usando o Voegelin como uma referência fundamental na nossa interpretação. Só um pequeno parênteses, né? Até um pouco antes, né? A gente até falava antes aqui no nosso ensaio, que já no Renascimento você já tem esse início aí dessa imanentização da filosofia, né? Quando Descartes fala de penso, logo existo, basta você pensar para você existir, você não depende de algo externo, né? A grosso modo, né? Exato, e mesmo que dê a dimensão mais sofisticada possível para esses pensadores, que são importantes, eles são importantes até para você compreender o grau de distorção que se chegou, porque eles passaram a reger um entendimento de mundo. E essa regência resultou em tudo que há de ruim na nossa história moderna. Podemos falar desde nazismo, de Revolução Russa, de Revolução Francesa, na medida em que ela se deu, no pensamento de Fidel Castro, por que não? No Mao Tse Tung. Então essas distorções, elas acontecem quando o homem, ele já não é um participante do processo reflexivo, que busca o entendimento da verdade para trazer à luz no desenvolvimento do coletivo. Ele é o homem que descobre uma ferramenta e quer que aquela ferramenta seja aplicada em sua essência para um fim que ele considera correto. Ele matou toda a possibilidade de enriquecimento do processo reflexivo. Ou seja, ele não faz uma contemplação da realidade para descobrir como ela se constitui ou como ela se ordena. Pelo contrário, ele parte de algo que ele cria e quer que a realidade se encaixe naquela teoria. Exatamente, exato. A realidade tem que se encaixar. E então isso é um artificialismo. E se a realidade não se encaixa, o problema é da realidade. É o problema. Exatamente, velho. E então essa é uma doença que é muito comum na academia hoje em dia. Quem nunca se deparou com aquele professor que já trabalha com os códigos viciados? Então quando você pega um marxista, toda a simbologia é marxista. Então ele não coloca em questão a simbologia que ele usa como referência. Porque se ele colocar em questão e surgirem ideias que percebam a manipulação que há por trás daquele símbolo, todo o pensamento marxista vai para o buraco. E aí o que acontece com o pensador jovem que está querendo ingressar nesse universo da reflexão? Ele acha que a sociedade sempre foi polarizada entre ricos e pobres, senhores e escravos, operários e, enfim, patrões.
Essas que eu chamo novamente de símbolos, esses símbolos, eles precisam ser questionados na função para a qual são empregados. Então, se você criar um símbolo oprimido e opressor, esse símbolo existia no tempo de Platão. Então ele já sabia, ele já tinha passado por guerras, né? A comunidade dele sabia que existiam pessoas más e pessoas boas, pessoas ligadas a um norte do bem supremo e outras que estavam na pragmática, ou seja, tentando colocar em funcionamento algo que não tinha vínculo com essa estrutura maior da filosofia que contempla todos esses universos equilibradores de uma riqueza da natureza humana. Entende? Então, o pragmatismo, eu tenho um objetivo, eu quero ser o imperador. Então, eu já estou querendo manipular, na realidade, pelo meu fim. Qual é o meu fim? É poder. Então, Platão brigou contra esse tipo de pensamento, porque para ele o poder não era isso. Então, tudo isso que você contou de forma muito interessante, verdadeira, inclusive, considero assim, tem a ver com o que falávamos, né, da perda da principal descoberta do Platão, né, que é a descoberta do metafísico, né, que é o que o Platão coloca e que o Aristóteles mantém até depois, que é a questão da constituição da política, da atuação política na polis, né, na cidade ideal, vamos dizer assim, ou qualquer cidade que se propõe a funcionar de forma harmoniosa, que você sempre tem em vista esse bem que é metafísico, está fora do plano sensível, do que a gente consegue sentir. Então, se você não tem a virtude que é espelho desse bem, né, você não tem ordem na cidade, você não tem uma convivência harmoniosa, né, entre os homens. Exatamente. E a democracia, como nós a entendemos, porque para Platão a democracia era um pouco anarquia, né? uma ordem ainda sem essa... A democracia para ele era sinônimo de demagogia. Demagogia. Né? Então, e essa democracia, ela é um símbolo muito forte para o Ocidente, para esse campo mesmo que evolui a partir do pensamento do século V a.C. Ele encontra esse símbolo, e esse símbolo organiza de tal forma a sociedade que até hoje não foi superado. Ela é o fim, ninguém trata como sendo o fim, mas sabe que é um símbolo de força tal e de ordem tal e de validade tal, tanto é que todo mundo busca aprimorá-la e não destruí-la. Ou como dizia, eu não me recordo bem se foi Abraham Lincoln que falou, que é o melhor dos piores sistemas possíveis. Claro. Ou seja, não existe um sistema social, como o próprio Platão percebeu, que organize a sociedade de forma como você imagina. Não existe isso. E ele procurou de todas as formas, inclusive práticas. Olha, nós colocamos, como já falamos, o rei filósofo, ele vai entender todas essas nuances. Não deu certo. E depois ele fala assim, não, nós temos que encontrar o divino que está na nossa natureza para que as pessoas se sensibilizem para a grandeza da vida em si e possa explorar seu potencial humano. Ele também chegou à conclusão que isso não era suficiente. E aí ele fala assim, não, então tem que ser por lei mesmo. Na República ele já começa a ter uma ordem legal, né? E no último livro da vida dele, que é As Leis, esse livro aqui, As Leis, ele conclui que muitas pessoas não estão mesmo preparadas para seguir nada de belo, de bom e de verdadeiro, nada que direcione para o bem supremo. Essas pessoas precisam ser submetidas à ordem legal. Se não é possível um rei filósofo ou os filósofos, né, governantes como existe na República, né, no diálogo da República, então que se faça a lei mais próxima possível da perfeição. Exatamente. Né? E que é de onde parte, né, lógico, todas as peculiaridades históricas, mas a ideia dos revolucionários americanos, norte-americanos, né? Qual que é a preocupação deles? Fazer uma constituição, ou seja, uma lei que ordene o Estado. Exatamente. Não é?
Então, eles nascem de Kant, né? Depois, no decorrer do tempo, a gente vai... Assim, mas a grosso modo, né? Você tem esse fundo platônico aí. Porque o Kant, ele mata também Platão, Kant esquece, apesar de ele refletir com bases em toda a filosofia antiga, ele procura uma saída bem de formatação, até da forma de entender o mundo, da forma de alcançar o conhecimento e tudo mais, e como você precisa ordenar a sociedade por lei. Né? E aí você vê que você tem a Revolução Francesa e a nova ordem social francesa, ela nasce desse princípio legal, digamos assim, que ele traça. Sim, mas enfim, acho que no próximo vídeo nós podemos continuar esse papo para a gente terminar então essa questão aí dos sistemas deformadores, ok? Pode ser. Beleza? Então até o próximo.